eu quero estar falando sobre pais rígidos e as suas consequências, feridas maternas, né? Ferida paterna. Quando eu falo pais, eu estou falando pai e mãe. As feridas materna e paterna nas crianças. Então eu quero te convidar que você possa pegar o seu papel e a sua caneta e nós vamos aqui, num formato de aula, num formato de webinário, a gente poder estar conversando e que você possa estar entendendo muito mais sobre essas feridas emocionais que vêm diretamente de pais. Ok? Vamos lá? Pegou o seu papel e a sua caneta? Então prepare-se, eu quero te pedir, desliga o seu celular, aproveite esse momento, desliga a TV, se possível, se concentre no seu quarto, se concentre em algum lugar, em um ambiente em que você possa estar escutando. Se você está, por exemplo, vindo de um trem, se você está vindo de algum lugar, se você está à espera de algo, por exemplo, como na fila do banco, procure colocar o seu fone e fique concentrado naquilo que eu vou estar falando. Talvez você não vai estar me vendo, mas você vai estar me ouvindo, então isso é muito relevante também, ok? Vamos lá. Pais ausentes, né? Principalmente, como que os pais são ausentes? É somente quando eles se separam? Não. Os pais ausentes, ele pode estar baseado, por exemplo, naquele pai ou naquela mãe que trabalha demais e que é um profissional já escravizado, Warhilock, aquele profissional que está acostumado a ter uma visão e a visão passa tudo pelas finanças. Então, ou seja, essa pessoa está com uma rota de fuga e está agora escravizada em trabalhar, para o quê? Para poder conquistar alguma coisa, para poder fazer alguma coisa, mas na verdade ela perdeu o equilíbrio. Então, olha só, por vezes, quando esse pai ou essa mãe chegam em casa, esse pai ou essa mãe chega podre de cansado, literalmente. E chegando cansado, automaticamente você vai ouvir uma frase quando criança: fica quietinho porque teu pai precisa descansar. Fica quietinho porque sua mãe precisa descansar. Faça silêncio porque seu pai está trabalhando. Olha só, outra situação: fica quietinho porque seu pai está vendo um programa na TV. Então, ou seja, nós conseguimos entender que um pai ou uma mãe, eles podem estar presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. A criança, quando ela entende isso, ela começa a aplicar nela mesmo, inconscientemente, um sintoma de rejeição. A rejeição vai gritar muito grande dentro dessa criança, por quê? Porque ela precisa entender, olha, eu não consigo ser vista pelos meus pais, eu preciso ser vista. Então, naturalmente, a criança começa a criar alguns hábitos, e esses hábitos estão baseados muito mais em como que ela vai representar diante de tudo isso. E como que ela representa? Ela vai estar representando, fazendo alguma coisa para chamar a atenção. Então é muito natural você ver as crianças, por exemplo, chegando. Quando chegam os pais em casa, elas começam a rodar, elas começam a pular, elas começam a chamar atenção, elas começam a cantar, elas começam a pedir de alguma maneira, gritando na sua fase interior, dizendo o seguinte: pai, mãe, pelo amor de Deus, olha para mim porque eu quero a atenção de vocês. Faz sentido isso? Não acontecendo o mesmo, automaticamente a criança começa a ter uma impressão no seu hemisfério direito do seu cérebro, aonde está o nosso sistema límbico, nosso sistema emocional, e diante disso uma área chamada hipocampo, aonde nós temos os nossos arquivos de memória. Então, se você não teve essa aula, por favor, volte lá no início, onde você vai ter uma aula onde eu coloquei lá como cérebro e suas funções, e você vai poder entender um pouco mais para que você saiba exatamente em que ponto que eu estou falando. Lá no hipocampo, no arquivo de memória dessa criança, fica arquivado o quê? A rejeição, o abandono afetivo, o abandono emocional, a rejeição, e automaticamente isso vai levar para a fase adulta da criança. Então, diante disso, precisamos nos preparar e logo mais eu vou estar mostrando diversos déficits em relação ao mesmo que a criança absorve e acaba se manifestando na fase adulta inconscientemente, ok? Bom, pessoal, então, vamos lá. A criança ela começa a girar ao redor dela para o quê? Para chamar a atenção. Então, diante disso, tá, a gente vai começar a entender o seguinte: a indisponibilidade de um pai ou de uma mãe, agora na fase já adulta da criança. Porque a criança está gritando ali, por favor, me dê atenção.
Mas automaticamente, quando ela passa por isso, nós conseguimos entender essas feridas emocionais que, se não curada, se não tiver um processo terapêutico em cima disso, se não tiver uma ressignificação do pensamento, automaticamente essa criança vai ficar aprisionada nesse trauma, gerando e sintonizando normalmente parceiros indisponíveis, amigos indisponíveis, líderes indisponíveis. Então, ou seja, toda e qualquer pessoa que vai estar próximo dessa pessoa normalmente vai ter alguns indícios de indisponibilidade. Então, sabe aquela mulher, por exemplo, que se diz que tem o dedo torto, que não consegue encontrar ninguém, por exemplo, que possa estar agora trazendo uma felicidade, tendo um companheirismo? Sim, na maioria das vezes essa pessoa está aprisionada em um trauma na infância, gerando homens indisponíveis devido às suas crenças que estão dentro dela. E da mesma forma eu quero colocar para os homens que buscam encontrar uma mulher, mas encontram uma mulher sempre indisponível com algumas situações e acaba atraindo então a rejeição e o abandono. Muito forte isso. Por quê? Porque essa pessoa está aprisionada. Então, olha só, é muito desconfortável, eu coloquei aqui, ó, é muito desconfortável também para essa criança que foi abandonada emocionalmente, mas ainda que os pais estiveram presente fisicamente, essa criança não teve, por exemplo, uma noção do que é ser pai. Ela não passou, por exemplo, momentos maravilhosos com seus pais. Ela entendeu que por vezes ela estava ali roubando o tempo deles e que eles estavam sempre numa roda aprisionado através do dinheiro, que nós devemos sim prosperar muito, mas nós não devemos nos escravizar. Nós precisamos ter a inteligência emocional para entender que a roda sistêmica da nossa vida está baseado literalmente com aquilo que a gente está vivendo em equilíbrio. Mas agora tu imagina essa pessoa, esse jovem ou essa mulher na fase adulta ou homem na fase adulta que não aprendeu a ser pai nem aprendeu a ser mãe. Mas agora chegou o momento de ele ser pai e ser mãe. Se ele estiver aprisionado no trauma, eles podem estar replicando tudo aquilo que eles tiveram. E o que é o replicar? É buscar ficar ancorado no trabalho e automaticamente ter apenas uma visão. Eu preciso trabalhar para sustentar meus filhos. Ou automaticamente ter uma versão totalmente ao contrário. E essa versão ao contrário faz com que a pessoa tenha uma hipercompensação. Ou seja, como meu pai não me deu atenção, como minha mãe não me deu atenção, agora eu vou dar toda e qualquer atenção aos meus filhos. Então, ou seja, e o que tem de mal nisso, Fábio? Bom, até então não tem de nada. Mas a maioria das vezes as pessoas também perdem o equilíbrio. Então essa pessoa que vive baseado nesse trauma, na maioria das vezes, essa pessoa não tem o equilíbrio de poder dizer não. Então ela entende, por exemplo, que como na infância ela não teve ninguém próximo dela, não teve carinho, afeto emocional, agora ela vai dar tudo que ela pode para o seu filho ou sua filha, buscando ali uma generalização desse trauma e dizendo o seguinte: não, eu vou te ajudar, você pode, eu vou fazer de tudo por você, e acaba vivendo a vida pelo filho. Então, diante disso, o que acontece? Acontece de gerar filhos imaturos, filhos sem maturidade emocional. Por quê? Porque entende que pode toda e qualquer coisa, entende que sempre vai ouvir o sim, e quando ouve o não, simplesmente essa pessoa já entende que ela é rejeitada e que ela não presta ou que as pessoas não gostam dela. Faz sentido isso? Então, na maioria das vezes, você vai ver que pais se arrependem grandemente dos seus filhos justamente por não ter posto limite. E é por isso que você vê, por exemplo, meninas e meninos com 12 anos em que tomam conta dos seus pais e fazem o que querem, chega a hora que querem em casa, toma suas atitudes, escolhe o seu grupo de amizade, entende? Não sai do celular, não sai de dentro do quarto, são já aprisionados, por exemplo, como na masturbação, na pornografia, em todas essas áreas. Por quê? Porque simplesmente elas não foram crianças doutrinadas ao limite. Devido ao quê? Ao trauma de uma mãe, ao trauma de um pai não querendo replicar, por exemplo, o que os seus pais fizeram na vida deles. Faz sentido isso para você, gente? Se faz sentido, vai anotando aí, porque você está crescendo agora com todo esse conhecimento e automaticamente você pode estar pensando o que está passando em sua vida.